Irmãos, queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em João, capítulo 3. João 3, versículo 1, do 1 ao 5, a gente vai ler. Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa conversa, irmãos, entre Nicodemos e Jesus é uma conversa muito interessante, é uma conversa enigmática, uma conversa misteriosa, muito complexa também. Se você for analisar, Nicodemos ele fazia parte de um grupo chamado os fariseus. Então eram os caras religiosos da época, os caras tipo a nata mesmo da sociedade dos judeus. E eram os religiosos que seguiam a lei de Moisés e observavam a lei e procuravam fazer tudo conforme a lei e sabiam de cor a palavra e faziam longas orações, eram os responsáveis pelo templo. Eram os religiosos da época, os fariseus. E alguns estudos apontam que tinham 6.000 fariseus naquela época no país, na nação. E dos 6.000 havia um grupo seleto ainda de 70, que era chamado Sinédrio, que era como se fosse o STF do judaísmo. E Nicodemos, ele não só era um fariseu, como ele fazia parte do Sinédrio, ele fazia parte do grupo dos 70, então era um homem muito especial. E esses caras, os fariseus, foram os caras que conseguiram convencer os romanos de crucificar Jesus, foram os caras que conseguiram induzir o povo a pedir a morte de Jesus, foram os caras que compraram Judas, que fizeram todo aquele esquema porque eles estavam movidos de inveja, movidos de ciúmes. E Nicodemos fazia parte desse grupo. Não necessariamente ele estava envolvido nisso que aconteceu, mas ele fazia parte do grupo. Então, todas essas evidências tornam essa conversa ainda mais interessante. E Nicodemos, ele foi alguém que tinha ao seu redor ali essas pessoas que criticavam Jesus, que as palavras que tinham em torno de Nicodemos eram: esse cara é um impostor, esse cara é um agitador de multidões, ele é um falso profeta, ele ameaça a nossa nação, a nossa religião. Mas Nicodemos, ele não se dobrou à opinião da maioria. Ele não se deixou ser contaminado por aquilo que estavam dizendo a respeito de Jesus. Ele se permitiu ter a liberdade de investigar, de ir atrás, de entender melhor. Tem um versículo interessante em Colossenses que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então Nicodemos, ele não ficou preso naquilo que era a tradição humana, naquilo que eram as filosofias vãs e enganosas. Eu lembro que eu vi um podcast de um menino evangelista, disse que foi evangelizar na Paulista, e quando ele foi falar de Jesus para uma menina lá, a menina virou para ele e falou assim: você é um colonizador. Ele falou: eu nem sabia o que era um colonizador. Então, pessoas que, por causa das influências ali da sua convivência, já criaram um bloqueio, já criaram um muro ali que não deixa com que elas escutem a mensagem. E Nicodemos, ele estava vivendo numa geração, numa época ali onde o Filho de Deus estava vivendo junto dele. Jesus, o Filho de Deus, estava na geração dele, na época dele, na cidade dele, no bairro dele, fazendo sinais. E ele tinha a oportunidade de tocar em Jesus. A pastora falou sobre isso. Que Jesus está aqui, o que você vai dizer para ele? Como você vai tocar nele?
nós temos oportunidades. Todos os dias nós temos oportunidades. Só que essas oportunidades, elas são limitadas, porque a nossa vida é limitada. E as oportunidades que Jesus nos dá de interagir com Ele são nessa vida. Ao homem cabe morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Enquanto estamos em vida, temos essas oportunidades. E muitas vezes nós vamos deixando passar. Quando sobra aquele tempinho livre, a gente já vai para a rede social e a gente não percebe quanto tempo a gente vai perdendo, fazendo coisas fúteis e abrindo mão de oportunidades. Eu lembro que no MEC aqui, que estava os irmãos e estava a irmã Carla também, eu lembro que ela falou que às vezes ela tem essa sensação de que a glória de Deus está descendo e ela vê que algumas pessoas estão dispersas, desapercebidas, e ela não entende como isso acontece. Conforme ela foi falando, o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou: você já foi para a igreja com mais expectativa, você já foi com mais sede, você já foi com mais reverência. E eu lembrei de uma época que eu realmente entrava na igreja e esquecia de tudo ao meu redor. E aquilo falou muito comigo. Depois eu falei para ela: falou muito isso que você disse. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E manhã fala da era presente, irmão. Porque na era vindoura não haverá dia e noite. Quando fala de manhã, fala da era presente. Todo dia nós temos uma nova oportunidade. Nós devemos pensar muito bem o que estamos fazendo com essas oportunidades. Então Nicodemos, ele decidiu interagir com os sinais. Ele via o que Jesus estava fazendo, ele viu os sinais, e ele olhou para aquilo e falou assim: isso é apenas a ponta de um iceberg. Isso aponta para algo maior. Eu devo interagir com isso, porque isso deve trazer consigo os milagres não, os sinais, os milagres não eram um fim em si mesmo, mas eles traziam uma mensagem. Eles deviam ter um sentido naquilo tudo. E ele decidiu interagir com aquilo. Nós devemos ter cuidado, irmãos, para não cair no erro, no engano, de achar que os sinais e os milagres e aquilo que Deus pode fazer por nós é a plenitude do relacionamento com Ele, é o todo do relacionamento com Ele. Existe algo muito maior do que isso. Marcos capítulo 16 nos dá uma evidência, diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Então os discípulos levavam a mensagem e os sinais acompanhavam a mensagem para reforçar aquilo, para autenticar aquilo que estava sendo dito. Então o cristão, ele deve sim valorizar os sinais, valorizar os milagres de Deus, andar rodeado desses milagres, mas para que ele de alguma forma chame a atenção. Quando as pessoas olham para ele, ele aponta para a cruz, ele aponta para o Evangelho, e ele fala: tudo isso é por causa dessa mensagem de alguém que morreu por você, para que você tivesse vida eterna. Então nós devemos ter esse cuidado. Aí alguém pode dizer: mas irmão, eu estou sendo abençoado, Deus está respondendo as minhas orações, eu estou provando de provisões de Deus na minha vida. Ele está respondendo de alguma forma. É possível que Ele esteja respondendo as minhas orações sem que Ele esteja aprovando o meu relacionamento com Ele, ou a minha conduta, ou o meu estilo de vida? É possível que Ele não esteja se agradando de mim, sendo que Ele está me respondendo e me abençoando? E aí a gente encontra uma passagem muito forte que está em Números, capítulo 11 ou 13, se não me engano, que vai falar sobre aquele povo que saiu do Egito, e quando eles estavam no deserto, eles começaram a murmurar, eles começaram a agir com ingratidão, eles começaram a reclamar, a exigir coisas, ficar pedindo coisas o tempo todo. E Deus, como um Deus provedor, Ele foi atendendo, e você vê que chega num ponto que Deus manda pão cair do céu para eles se alimentarem, e eles num determinado momento ali, depois de poucos dias já, pão não é suficiente, bem que a gente podia ter carne, e pede carne, e a Bíblia fala que Deus se irou com eles, e falou assim: eu vou mandar carne, não é para vocês comerem carne uma semana, nem 10 dias, nem 20 dias, vocês vão comer carne um mês,
até sair pelos nariz de vocês ficarem com nojo de tanta carne. E ele mandou carne. E Salmo 106 vai falar desse episódio, citando essa passagem de Números, e o salmista vai dizer assim: Deus enviou o que eles queriam, atendeu o pedido deles, mas enviou magreza às suas almas. Ou em outra tradução, fez definhar as suas almas. Então nós devemos ter esse cuidado. E Nicodemos se aproximou de Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, ele colocou algumas coisas em jogo, ele colocou algumas coisas em risco, porque Nicodemos, ele era um homem que tinha muito status. Do ponto de vista familiar, muito provavelmente ele estava bem estabelecido, como um judeu fariseu. Do ponto de vista social, extremamente estabelecido. Do ponto de vista religioso, extremamente estabelecido. Ele tinha uma reputação, ele tinha amigos, ele tinha família, ele tinha conceito, as pessoas olhavam para ele com admiração. E quando ele vai falar com Jesus, e ele vai falar com Jesus na noite, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que ele foi à noite para justamente ser escondido, outros dizem que na verdade ele só queria ter um tempo de tranquilidade com Jesus para poder conversar sem aquela multidão atrapalhando. Mas de qualquer forma, irmãos, ele colocou em risco aquilo, a reputação dele. E quando nós nos aproximamos de Deus, muitas vezes a gente coloca alguma coisa em risco, a perder. É interessante, porque algumas pessoas, sabendo disso, elas querem se aproximar de Deus, elas se aproximam, elas fazem parte da multidão, que está ali, sempre por perto, para poder conseguir um sinal, para sempre conseguir um milagre, para conseguir uma providência, mas elas estabelecem uma aproximação limitada. Tipo na Covid, quando você vai no mercado, tem aquele 1 metro ali, não pode chegar, está perto, mas mantém uma distância de segurança. E a pessoa estabelece uma distância de segurança de Deus, porque ela sabe que se ela se aproximar demais, se ela começar a se relacionar demais, talvez Deus comece a exigir que ela abra mão de algumas coisas. Talvez algumas coisas na vida dela comecem a ser colocadas em xeque. Talvez uma boquinha de um dinheiro sujo, talvez um contatinho no WhatsApp, talvez algumas amizades, talvez aquele rolezinho, aquele showzinho, aquela festinha, e a pessoa não se aproxima. Mas a gente vê na Bíblia a história de um jovem que se aproximou de Jesus, e ele chegou para Jesus e falou: mestre, eu tenho observado a lei, desde a minha mocidade, eu tenho cumprido tudo que está na lei. E a Bíblia diz que Jesus o amou, ou seja, Jesus gostou daquilo que ele falou. Só que Jesus percebeu que havia algo de errado naquele jovem. E quando ele percebe, ele confronta dizendo: só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, doa para os pobres e me siga. E quando Jesus fala isso, ele ficou triste, o jovem ficou triste e foi embora, porque na verdade, no coração daquele jovem tinha um altar, que eram suas riquezas, os seus bens. E você não vê na Bíblia nada que diga, que obrigue um crente, um cristão, a vender tudo que tem e doar para os pobres. Isso não é um padrão na Bíblia. Foi algo específico para aquele menino, porque quando Deus encontra um altar no nosso coração, algo que a gente se apega a ponto de achar que a nossa identidade está atrelada àquilo, eu sou o que eu faço, eu sou o meu ministério, por exemplo, eu sou a minha carreira profissional, a minha identidade está atrelada a isso. Então se eu perder isso, eu vou ficar triste, eu não serei suficiente. Enquanto Deus não for suficiente na nossa vida, Ele vai colocar em xeque, Ele vai confrontar os altares do nosso coração. Uma vez eu estava conversando com o presbítero Carlos, e eu falei para ele de um homem que montou uma igreja na Cracolândia. E ele é um ex-viciado em crack, né? E quando ele foi liberto, em sinal de gratidão, ele montou essa igreja no meio da Cracolândia, chama Cristolândia. Eu estava falando com o Carlos disso e tal, e eu falei, e ele montou ali a igreja, em cima são as beliches, tem cozinha, tem lugar para eles
dormirem, cozinharem tudo, e ele fica lá e ele mora lá. Então quando ele consegue ganhar o coração ali pelo Espírito Santo de alguém, a pessoa já fica lá como um tipo de reabilitação, ele vai cuidando dos caras, os caras vão ajudando ele no ministério. E eu vi aquele monte de ex-drogado com camiseta de Cristolândia e tal, aquilo me impactou. E eu lembro que eu falei pro Carlos, aquele cara literalmente ele abriu mão da vida dele, ele perdeu a vida dele. Aí o Carlos me perguntou assim, Barão, ele perdeu para ganhar. Ele perdeu para ganhar. E ele estava citando o versículo que diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, esse perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Porque na verdade não tem como a gente colocar na balança. Uma coisa pesa 1 quilo, a outra coisa pesa 100 toneladas. O que nos falta é entendimento, não há perda nisso. Quando você bate no liquidificador e vê o resultado, na verdade é só ganho. Quando a gente abre mão de algo para Deus, é só ganho. Mas existe um outro tipo de pessoas que não se aproximam de Deus porque elas se sentem indignas de se aproximar de Deus. Elas têm aquela visão de um Deus carrancudo, de um Deus que castiga, de um Deus bravo, de um Deus que está lá no trono só para julgar. E a pessoa, ela olha para a sua própria vida, ela olha para os seus pecados, ela de repente, não sei, está em algum relacionamento errado, está com uma prática errada, alguma coisa, e ela se sente indigna de se aproximar de Deus. Ela dobra o joelho e vem aquela voz acusatória: você não pode, o que você está fazendo aí de joelho? O que você está fazendo indo para a igreja? Olha para a sua vida, olha o que você tem feito. Eu lembro que uma vez eu estava num retiro e um menino chegou para mim e falou: cara, ia ter batismo lá no retiro. E ele falou assim: cara, sabe por que eu não me batismo? Porque eu estou fumando maconha. E eu lembro que naquela época lá eu falei umas groselhas para ele. Mas se fosse hoje, se eu pudesse voltar no passado, eu diria para ele: cara, se você está sentindo vontade de se batizar, de dar esse passo em direção a Deus, a sua carne não ia te dar vontade de se batizar. O diabo também não ia colocar no seu coração a vontade de se batizar. Só pode ser o Espírito Santo te conduzindo para dar um passo em direção a Ele. E eu me arrependo até hoje de não ter falado isso. Falei qualquer coisa legalista lá. Quem sabe até ele se batizando, ele poderia se levantar liberto do vício. Porque não se aproximar de Deus, porque nós somos pecadores, ou porque nós estamos com alguma prática errada, é a mesma coisa que não querer tomar banho porque nós estamos sujos. Não faz o menor sentido. Certa vez um homem entrou no templo e ele se sentia indigno, mas ele entrou no templo para orar. E a Bíblia fala que ele não conseguia nem levantar o rosto para o céu, de tão indigno que ele se sentia. Mas ele, olhando para baixo, batia no peito e falava: ai Senhor, ai de mim, porque sou pecador. E a Bíblia fala que esse homem saiu de lá justificado. Aleluia. Então Nicodemos, ele se aproxima e fala assim: Senhor, ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele faz uma afirmação, ele não faz uma pergunta. Mas Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. Ele diz: Nicodemos, diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele entendeu o que estava no coração de Nicodemos. Nicodemos, ele tinha ali o conhecimento da lei, a teoria, e isso foi a vida dele durante anos. A vida toda dele foi a teoria, a lei. E agora ele estava vendo a prática, ele estava vendo os sinais. E ele tem a humildade de chegar para Jesus e falar assim: o que você está fazendo é da parte de Deus. Eu não vou dar moral para o que estão me falando lá, a seu respeito, não. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu tenho a teoria aqui. E Jesus fala para ele: Nicodemos, nem a teoria e nem os sinais são a plenitude do reino de Deus. Nenhum dos dois. Ainda te falta uma coisa. São bons, necessários, mas ainda falta uma coisa.
Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos, pelo texto, você imagina que ele fica com uma cara de espanto, porque depois Jesus fala: não fique admirado, não fique admirado com isso. Todas as suas longas orações, Nicodemos, tudo que você faz, todo o seu zelo, toda a sua boa vontade, há um ditado que fala que no inferno está cheio de boa vontade, né? Toda a sua boa vontade, todo o seu zelo, a sua dedicação e os seus conhecimentos não são suficientes para fazer você enxergar o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E eu fiquei me perguntando, o que nos dá certeza da nossa salvação? Como que a gente tem certeza? E se Jesus viesse hoje aqui e falasse para a gente: tudo isso ainda não é suficiente. É bom, mas ainda não é suficiente. Vir para a igreja, confessar Jesus. Um dia eu levantei a mão, aceitei Jesus. Eu já me batizei nas águas. Não, mas eu leio a Bíblia de vez em quando, ou eu leio diariamente. E se Jesus viesse para nós e nos confrontasse dizendo: ainda não é suficiente, vocês ainda precisam nascer de novo? E eu fiquei me perguntando, o que nos dá essa certeza da salvação? E comecei a pesquisar na Bíblia, e tem um versículo interessante que diz assim: o testemunho, ou o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos os seus filhos. Então há um testemunho do Espírito Santo dentro de nós que fala de paternidade. Então eu pensei, a salvação está atrelada, a vida eterna está atrelada com relacionamento, com intimidade, com paternidade. Aleluia. Mas eu sempre que estou lendo, eu estudando, eu fico imaginando que tem alguém ali comigo, algum amigo pragmático, aquele amigo que gosta de fazer pergunta, aquele amigo que, tipo o Tomé, né, precisa ver para crer. E aí, imaginando que ele poderia dizer para mim: mas como eu tenho certeza de que há o Espírito dentro de mim? Como que eu tenho certeza que não é uma coisa da minha cabeça que me diz que eu sou filho de Deus? Porque, irmãos, está cheio de gente que bate o pé no chão dizendo: eu estou bem, eu estou tranquilo com Deus, eu estou salvo. Mas como que eu posso ter uma certeza? E aí eu encontrei um texto em Romanos, capítulo 8, versículo 13, que diz assim, se puder colocar aqui, Romanos 8, 13. Que diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então a Bíblia está falando de morrer ou viver. Eu entendo que morrer ou viver fala de vida eterna. E ele está atrelando a salvação a mortificar as obras da carne, ou fazer morrer os atos do corpo através do Espírito. E o interessante é que ele não está falando tipo assim, que você tendo o Espírito, automaticamente pronto, você está imune às obras da carne. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele dizia: eu sou o pior dos pecadores. E aí fica até a dúvida, né? Por que o apóstolo Paulo, sendo o homem que era, fala uma coisa dessa? Ele não podia falar isso, alguma coisa está errada. Mas eu ouvi uma coisa que dizia muito interessante. Eu ouvi alguém dizer que o apóstolo Paulo, ele tinha essa sensação, essa sensibilidade de que o bem que ele queria fazer ele não fazia, e o mal que ele não queria esse ele fazia, e que ele era o maior dos pecadores. Ele tinha essa sensação porque ele era alguém perto de Deus, próximo de Deus, que se relacionava com Deus. Então, diante da santidade de Deus, ele comparava consigo mesmo e tinha esse coração aquebrantado. Então, aqui está dizendo que uma pessoa que já tem um Espírito, ela precisa interagir com o Espírito, fazendo morrer os atos do corpo. Aí o meu amigo pragmático, ele me faz a pergunta: mas como eu consigo, através do Espírito, mortificar as obras da carne? Eu preciso de uma coisa mais palpável. Ainda está muito subjetivo para mim. E aí eu fui voltando e meditando nisso, e eu lembrei de uma passagem onde Jesus ele sobe numa montanha
e ele faz um discurso que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Por isso que ele subiu a montanha. E ele vai citar ali algumas características de uma pessoa que nasceu de novo. É um texto muito interessante que está lá em Mateus capítulo 5. E Jesus ele vai citar as características. Como que é? Como que anda uma pessoa que nasceu de novo? Como que age uma pessoa que nasceu de novo? E o primeiro versículo ele diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Parece até contraditório, porque bem-aventurados os pobres de espírito, a gente está falando que a ideia é mortificar a carne para fortalecer o espírito. Por que que bem-aventurados, e bem-aventurados significa felizes? Por que que felizes são os pobres em espírito? Se é o espírito, se é pelo espírito que a gente tem que viver. Mas aqui está dizendo de alguém que é pobre de espírito porque entende que não consegue produzir nada de bom de si mesmo. Ele depende de alguém. A ideia é a mesma coisa de alguém que é pobre de dinheiro e de repente alguém chega para ele e fala: cara, toma esse cartão de crédito aqui, ó, fica à vontade, ilimitado, pode usar. E a pessoa sai desfrutando daquele cartão de crédito, mas ele tem a consciência de que ele é pobre de grana. Ele está usando o cartão de crédito de outra pessoa. E quando alguém quer dar honra para ele, quer puxar o saco dele, quer encher a bola dele, por causa disso, ele: não. O cartão de crédito não é meu. O cartão de crédito é de outra pessoa. A glória é dele. Então, o pobre de espírito, ele é alguém que ele sabe que é pobre de espírito, mas ele desfruta da abundância do espírito que está sobre ele. E o versículo seguinte diz assim: bem-aventurados os que choram. Esse parece mais contraditório ainda, porque fala assim: bem-aventurados, felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que choram, não faz sentido. E os que choram são os pobres de espírito. Eles choram porque eles são os pobres de espírito. E aqui não está falando de alguém que... Porque chorar, irmãos, todo mundo chora. Até o ateu chora. Diante de uma enfermidade, diante da perda de um parente, diante de uma situação, perdeu o emprego, alguma coisa do tipo, todo mundo chora. Toda a humanidade tem esse mecanismo de expor a emoção através das lágrimas. Mas aqui está falando de alguém, de um grupo específico de pessoas que choram por uma causa específica, por um motivo específico. Se você... Interessante que o pastor Héctor trouxe aqui a ministração da oferta e falou dessas mulheres. Mulheres que acompanhavam Jesus, que acompanhavam e financiavam o ministério dele. Então Jesus ele tinha como se fosse um fã-clube de mulheres. Mulheres que foram impactadas pelo ministério dele, que foram regeneradas, mulheres que tinham sido feridas no passado, e Jesus alcançou elas com amor. Elas acompanhavam Jesus, serviam Jesus. E quando ele estava sendo crucificado, essas mulheres estavam acompanhando ele e chorando. Eu lembrei até bom, depois eu falo disso, mas elas estavam chorando e Jesus vira para elas e fala assim: mulheres, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmas e pelos seus filhos. Não chorem por mim, chorem por vós mesmas e pelos seus filhos. Você continua lendo o texto, você vai ver que ele fala assim: por quê? Porque haverá um dia em que eu voltarei para fazer juízo sobre a terra. Jesus está dizendo assim: eu vou morrer agora, eu vou ressuscitar o terceiro dia, eu vou subir ao céu, sentar à direita de Deus Pai, e vocês vão ficar aqui num mundo que é corrompido. Vocês vão ficar aqui num mundo que quer seduzir o coração de vocês e dos seus filhos. É tempo de chorar. Por isso que chegaram para Jesus e falaram assim: por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou: por que eles vão jejuar se o noivo está com eles agora? E o jejum significa tristeza. É uma prática de tristeza. Você declara sua tristeza. Aí Jesus falou: quando o noivo for retirado deles, aí eles jejuarão. Aí será tempo de chorar. E eu fiquei refletindo nisso. Meu Deus,
aquele que nasceu de novo, ele tem algo dentro dele que o faz chorar. Eu lembro até de uma ministração de homens de Deus, uma das características era choram, eles choram. E qual foi a última vez que nós choramos por causa de um pensamento, por causa dos nossos pensamentos, por perceber que os nossos pensamentos são maus? Qual foi a última vez que nós choramos por perceber que o mundo está tentando seduzir os nossos filhos? Qual foi a última vez que a gente chorou porque a gente percebeu que não estava conseguindo fazer direito o nosso papel de marido, de esposa? Isso é forte, irmãos. Então Nicodemos ele perguntou novamente: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele estava querendo respostas, ele estava querendo entender mais. E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água representa o arrependimento, quando a gente decide morrer para a nossa velha natureza. Não que ela morre de fato, mas nós estamos declarando no ato. Eu lembro aqui do batismo da Érica, eu estava lá no fundo com o Wagner, eu falei: o poder de Deus está caindo lá, porque eu vi as pessoas chorando aqui, porque ela estava declarando que ela queria morrer para a velha natureza. Ela estava declarando: Senhor, eu não me agrado mais dessa velha natureza e eu quero viver uma nova vida. Tem uma frase que diz: aquele que tem um novo relacionamento com Deus, ele também está num novo relacionamento com o pecado. Aquilo que você amava, você já não ama mais. Aquilo que você fazia e não sentia nada, agora se por acaso você fizer e cair, aquilo te traz tristeza. Você recorre à graça e você pede perdão e se arrepende. Aleluia, Deus. E quando Satanás, o diabo, através da serpente, agora falando sobre nascer do Espírito, isso é nascer da água, é o batismo e o arrependimento, mas Jesus fala também que nascer do Espírito. Quando a serpente chega para Eva e diz assim: Deus falou que não pode comer disso daqui, desse fruto, dá nada, pega nada, isso aqui vai ser bom para você. A Helena Taluni fala que no inferno tem uma placa escrito: pega nada, logo na entrada. Seja feliz, sinta prazer, se dê o direito de ter prazer, siga o seu caminho, seja como Deus. Quando você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E depois que Adão e Eva comeram do fruto, esse pensamento nunca mais saiu da nossa mente. A gente vive a nossa vida com esse pensamento: faça a sua vontade, seja feliz, não abra mão de prazer nenhum, siga o seu caminho. Aleluia. Mas quando uma pessoa ela entrega a sua vida para Deus, quando ela crê em Jesus e ela recebe o Espírito Santo e ela nasce do Espírito, aí entra um Espírito dentro dela, que é o Espírito de Deus, que muda esses pensamentos. E ao invés de dizer essas coisas, vai dizer: volte ao jardim da intimidade, volte ao jardim do relacionamento, volte às primeiras obras, ao primeiro amor. Viva não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Não siga os seus próprios caminhos, siga os caminhos de Deus. E esse é o convite que Ele nos faz hoje, a gente fazer essa reflexão, buscar, Senhor, eu quero viver pelo Espírito. Nascer do Espírito não é um ato único, um dia, um momento específico que você decidiu. Talvez até você foi batizado no Espírito. Eu conheço pessoas que foram batizadas no Espírito e hoje estão vivendo mais na carne do que o ímpio, porque é um ato constante, diário, de relacionamento e de busca. E o Espírito Santo vai nos ajudando, nos fortalecendo, nos conduzindo e nos ajudando a vencer as obras da carne. E quando você anda com o Espírito, e aí sim é isso que quer dizer o texto que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos, porque aí eu já não estou mais indo para o
céu porque eu faço isso, ou faço aquilo, porque eu prego, ou porque eu vou para a igreja, ou porque eu deixo de pecar, abandonei o cigarro, abandonei a bebida, não traio a minha esposa. Não, tudo isso não traz certeza nenhuma, mas quando a gente tem um relacionamento, quando a gente conhece o nosso Pai, a gente tem aquela sensação de que se eu morrer, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou encontrar com o meu Pai. Isso traz uma certeza para os nossos corações. Eu quero fazer uma oração, se o grupo de louvor quiser já se posicionar, depois eu vou entregar a palavra para o pastor. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento de podermos refletir na Tua mensagem, Pai. Senhor, que isso venha a surtir efeito em nossas vidas, efeitos práticos, Pai, frutos que permaneçam, Senhor. Deus, toca no coração de cada um aqui presente e acende, meu Deus, essa chama do Espírito Santo, Pai, que faz arder em nossos corações a vontade de viver para a Sua glória e de buscar a Tua face, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te amamos, Senhor.